Então, problema 50 do capítulo 12. A figura 1260 mostra um inseto capturado no ponto médio do fio de uma teia de aranha. Então você tinha uma teia de aranha aqui, que tinha um certo comprimento aqui, L0, e bem no meio do fio aqui, o inseto então veio a ser preso. O fio se rompe ao ser submetido a uma tensão de 8,2 vezes 10 oitava Newton por metro quadrado. Então é uma tensão aí de tração que ele aguenta até romper. E a deformação correspondente é 2. Lembre-se que a deformação, que é dado por ΔL por L, é uma grandeza adimensional. Inicialmente, o fio estava na horizontal, conforme eu coloquei aqui, e tinha um comprimento de 2 centímetros. E uma seção reta de 8 vezes 10 a menos 12 metros quadrados. Então era um cilindrozinho aqui de 2 centímetros com uma seção reta de 8 vezes 10 a menos 12 metros quadrados. É a área desse cilindrozinho. A área da base, né, vamos dizer assim. Quando o fio cedeu ao peso do inseto, o volume permaneceu constante. O que é natural, né? A teia não vai ganhar massa nem perder massa, né? Então o volume dela ali permaneceu constante. Se o peso do inseto coloca o fio na iminência de se romper, qual é a massa do inseto? Então ele quer saber qual é a massa, visto que o fio está exatamente na iminência aí, de se romper. Aí ele fala, uma teia de aranha é construída para se romper se um inseto potencialmente perigoso, como uma abelha, fica preso na teia. Bom, a primeira coisa a nos atentarmos aqui é na diferença na tensão do fio e na tensão de tração. Você vai ter aqui uma tensão no fio, aqui também uma mesma tensão, porque ele está no ponto médio, né? Então, por simetria, inclusive, essas tensões são iguais. E essa tensão aqui é uma tensão que é uma força, tá certo? E não é essa tensão aqui. Essa aqui é a minha tensão de tração, que é dado, ó, se você tentar, Newton por metro quadrado. Então, apesar do nome aí ser similar, a tensão no fio, ela está diretamente ligada à força, tá certo? Visto que ela é medida, inclusive, em newtons. E a tensão de tração, por sua vez, está mais ligada à pressão, né? E é medida em newtons por metro quadrado. Então, essa é a primeira observação importante de ser feita. Vamos dar uma olhada aí no diagrama de forças para a gente resolver esse problema. Então, está aqui o meu diagrama de forças. Eu tinha um fio que tinha inicialmente um comprimento L0, aí um inseto com uma certa massa M acabou ficando preso no ponto médio, tá certo? E acabou distendendo o fio, então. Então, o fio agora tem um outro comprimento que é Lão, sendo que você tem Lão sobre 2 de um lado e Lão sobre 2 do outro. Tem uma tensão T aqui, que é a força, né? Apontando aqui diagonalmente na direita, e uma tensão diagonalmente na esquerda. Como foi dito, o fio ele se rompe quando a minha tensão de tração for igual a 8,2 vezes 10 a oitava Newton por metro quadrado. O que isso quer dizer? Isso basicamente quer dizer que se o fio, por exemplo, tivesse uma seção reta de 1 metro quadrado, tá certo? Imagina um fio ali com uma tensão, uma área de 1 metro quadrado, a tensão no fio, ou seja, a força no fio, para que ele se rompesse, deveria ser, então, 8,2 vezes 10 oitava Newton. É isso que quer dizer. Então, se ele tivesse uma bitola de 1 metro quadrado, para romper esse fio, eu teria que ter uma força aí de 8,2 vezes 10 oitava Newton. Obviamente que se a área é menor, a força para romper é menor. Bom, o fio, como a gente já sabe, não tem, né? É 1 metro quadrado de seção. Então a pergunta, que é natural, né, é qual é a seção reta do fio quando o inseto está sobre ele. Então se a gente determinar qual é a seção reta do fio, quando o inseto está sobre ele, a gente consegue automaticamente descobrir qual é essa tensão aqui, ó, que é necessária para fazer o fio romper, tá certo? Então a pergunta é qual é essa área, né, qual é a seção reta do fio quando o inseto está sobre ele. Bom, inicialmente ele fala, ó, inicialmente o objeto, o fio, né, tinha uma área que a gente vai chamar de A0 aqui, que é a seção reta, igual a 8 vezes 10 a menos 12 metros quadrados, e tinha um comprimento L0, que era 2 centímetros. Muito bem. Com o peso do inseto, o fio agora ele começa a ter uma nova seção reta, que a gente não sabe qual é, uma nova área aí. Então, com o peso do inseto, tem uma seção reta que é o que eu quero determinar. E também vai ter um outro comprimento L aqui, que eu também preciso saber qual é. De qualquer maneira, ele fala que o volume, né, inicial e final do fio, né, permanece constante. Ou seja, ele me diz que L0 vezes A0 é igual a L vezes A. Isso implica, então, que a gente pode determinar a nova seção reta se a gente tiver acesso ao novo comprimento do fio. Isso porque a minha área aqui nada mais é do que L0 vezes A0 dividido por L. O L0 ele me dá 2 centímetros.
O A0 ele me dá 8 vezes 10 a menos 12 metros quadrados. O que a gente precisa determinar é qual é o novo comprimento do fio. Então, quanto vale Elão? Se eu souber quanto vale o Elão, eu consigo determinar essa área. Bom, o exercício ele fornece para a gente a deformação, tá certo? Ele fala que a deformação foi de 2, ou seja, o meu ΔL sobre o L0 é igual a 2. Maravilha! Por quê? Porque a gente sabe que o meu L é igual a L0 mais ΔL. Ou seja, eu posso vir aqui multiplicar aqui por L0, dividir aqui por L0, e eu tenho aqui que o L é igual a L0 mais L0, que multiplica ΔL sobre L0. ΔL sobre L0 é exatamente a deformação, que vale 2. O L0 eu tenho, aqui então, jogando o meu valor 2 aqui, eu tiro que o meu L é exatamente igual a 3L0. 2L0 mais L0 dá 3L0. Com isso, então, eu consigo determinar a área. A minha área vale L0 vezes A0 dividido por Elão, que é 3L0, ou seja, a minha área com o inseto sobre o fio é A0 dividido por 3. Pronto, tenho a área. Como eu tenho a área, agora eu consigo calcular qual é essa tensão aqui que vai fazer esse objeto estar na iminência, né? Fazer a teia estar na iminência de romper. Como é que eu faço isso aí? Bom, visto que o comprimento do fio, quando o inseto estava pendurado, é igual a 3L0, né? A gente consegue tirar que o A é igual a 0 sobre 3. Ou seja, o meu A nada mais é do que 8 vezes 10 a menos 12 sobre 3 metros quadrados. Por quê? Porque o A0 era 8 vezes 12, 8 vezes 10 a menos 12 metros quadrados. Então, meu A é 8 vezes 10 a menos 12 sobre 3, porque o A é igual a 0 dividido por 3, é metros quadrados. Bom, agora a tensão no fio, para romper, seria igual a 8 vezes 2, 8,2 vezes 10 a oitava newton, se o fio tivesse 1 metro quadrado, tá certo? De área transversal, de seção reta aí. Mas, para uma área igual a 8 vezes 10 a menos 12 sobre 3 metros quadrados, quanto deve ser essa força limiar aí? Então, ó, o que eu tinha? Eu precisava de uma força de 8,2 vezes 10 a oitava newton, se o fio tivesse uma seção de 1 metro quadrado. A pergunta é, qual é a tensão que eu preciso se a área é igual a 8 vezes 10 a menos 12 sobre 3 metros quadrados? Então, uma regra de 3 básica, tá certo? Eu preciso de 8,2 vezes 10 a oitava newton se a seção for de 1 metro quadrado. Eu preciso de T se a área for 8 vezes 10 a menos 12 sobre 3 metros quadrados. Fazendo essa continha, então, você vai encontrar que essa tensão T ela tem que ser igual a 8 vezes 10 a menos 12 dividido por 3 metros quadrados, que multiplica 8,2 vezes 10 a oitava newton, dividido, né, porque estou fazendo a regra de 3, por 1 metro quadrado. Se você fizer essas contas, você vai ter que a tensão que ele está no limiar de romper é igual a 21,9 vezes 10 a menos 4 newton. Ou seja, essa é a minha tensão limite, essa tensão aqui, ó, limite do fio, né, para que o mesmo esteja aí à mercê de se romper. Agora a coisa ficou mais tranquila, porque agora a gente faz análise de forças, tá certo? E a condição de equilíbrio aqui qual é? Então eu tenho, ó, o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu vou pegar esses componentes em x da tensão, ó. Então em y, a tensão aqui tem uma componente y. São duas, né, porque esse aqui também contribui. Então eu tenho duas tensões y, ela vale T seno de θ. O seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, então o meu Ty é igual a T seno de θ. Fazendo, então, a análise do equilíbrio na direção y, eu tenho, então, que mg, no fundo é menos mg, porque ele está na direção menos y, mais 2 vezes T seno de θ. Por que 2 vezes? Porque eu tenho a componente dessa tensão e tenho a componente dessa tensão. Então, eu tenho 2 vezes Ty, que é 2 vezes T seno θ, e isso aqui é igual a 0. Isso aqui é a minha condição de equilíbrio. Maravilha!
A tensão limite, que a gente acabou de calcular, a gente tem. A gravidade, a gente tem. O que falta aqui agora é simplesmente calcular quanto vale o seno de θ. Então vamos olhar de novo a figura para ver quanto vale o seno de θ. Então daqui, ó, eu tiro que seno de θ é igual ao cateto oposto, que é ΔY, sobre a hipotenusa, que vale L sobre 2. Mais, eu não tenho ΔY, mas eu posso calcular. Por quê? Porque eu tenho aqui a hipotenusa ao quadrado. Então eu vou desenhar, vou escrever lá embaixo de novo, ó. O seno de θ é igual a ΔY sobre L sobre 2, mas fazendo análise do triângulo retângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo que é 90 graus, ó, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado, mais, é igual na realidade, ao cateto oposto ao quadrado, ΔY ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado, que é L0 sobre 2 ao quadrado. Então daqui eu consigo tirar o meu ΔY, principalmente porque eu sei a relação entre L e L0. Cadê a minha relação entre L e L0? Eu calculei aqui, ó, L é igual a 3L0. Então eu tenho, para calcular o ΔY, que, só reescrevendo, L sobre 2 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a ΔY ao quadrado, mais L0 sobre 2 ao quadrado, ou seja, ΔY ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4, menos L0 ao quadrado sobre 4, substituindo L por 3L0 ao quadrado dividido por 4, menos L0 ao quadrado dividido por 4. Se você fizer as contas, você vai tirar que isso aqui vale 2L0 ao quadrado, o que implica, então, que o meu ΔY nada mais é do que raiz de 2 vezes L0. Tudo isso eu estou fazendo para calcular o seno de θ, que é a única variável que me falta, porque a tensão eu já calculei, está aqui, ó, minha tensão limite, a gravidade eu tenho, o que eu procuro é a massa. O que eu quero agora é o seno de θ para poder fazer minhas contas. Mas eu sei que o seno de θ é igual a ΔY sobre L sobre 2, ou seja, o seno de θ é igual a raiz de 2 L0 sobre o L, nada mais é do que 3L0, dividido por 2, ou seja, daqui eu tiro que meu seno de θ vale 2 raiz de 2 sobre 3. Agora eu tenho tudo em mãos. Eu tenho o seno de θ, tenho a tensão, tenho a gravidade, então eu tiro dessa expressão aqui, simplesmente isolando a massa. A massa é igual a 2T seno de θ dividido por G. A tensão vale 21,9 vezes 10 a menos 4. A gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. O seno de θ vale 2 raiz de 2 dividido por 3. Se você fizer as contas, você vai encontrar então que a massa do inseto no limiar aí, para se romper, é 4,21 vezes 10 a menos 4 quilogramas.